caso da vacina da Covid, a gente tem 3 formas de produção. E é aí que entra a biotecnologia que eu falei para vocês. A gente tem 3 vacinas que estão sendo mais utilizadas aqui no Brasil. E dentre essas 3 vacinas, a gente vai ter métodos biotecnológicos diferentes de produção dessas vacinas. Então, a gente tem Coronavac, a gente tem AstraZeneca e a gente tem Pfizer, que são as 3 que estão sendo utilizadas de forma mais maciça aqui no Brasil. Aí, o que vai acontecer? Cada uma delas, o laboratório, o fabricante, produziu usando uma tecnologia diferente. Daí que a gente vai ter reações diferentes, né? Pessoas acreditando que uma é melhor do que a outra, entende? Então, o que acontece? Deixa eu responder a pergunta do Luiz Antônio aqui. Depois eu continuo a explicação. Se eu já peguei Covid, por que me vacinar se o meu corpo produzirá anticorpos? Porque quando você pega o Covid, o seu corpo vai produzir o anticorpo para a variante que te infectou. Ele não vai produzir anticorpo para várias variantes. No caso da vacina, você tem processos biotecnológicos, que é o que eu quero abordar agora, que vão abranger a mais formas de variantes, entende? Então, é igual vacina da gripe. O que acontece com a gripe? Você fica gripado. Então, você entra em contato com um vírus que provoca a gripe. Aquele vírus você não pega mais. Só que você fica gripado 1000 vezes, sei lá, 10 vezes no ano, 3 vezes no ano, depende do seu sistema imunológico, né? Então, você fica gripado várias vezes, sempre com o vírus já modificado. Então, por isso que a vacina do H1N1, ela é anual, porque todo ano tem variante. E aí, tem que modificar a vacina para abranger também aquela nova variante. É o que está acontecendo, é o que a gente acredita que está acontecendo no caso da Covid, tá certo? Porque as vacinas estão sendo produzidas e agora que as pessoas estão sendo imunizadas, é que a gente está vendo que está abrangendo também a diversas variantes, entende? Então, certamente, para a variante que te infectou, você não vai pegá-la de novo, mas você pode pegar uma outra variante, né? E aí a vacina vai te ajudar nesse ponto. Então, olha só. No caso dessas 3 que eu comentei com vocês, que estão sendo muito utilizadas, a Coronavac, ela é essa que é produzida em parceria com o laboratório chinês, né, e com a Butantan, Instituto Butantan. Ela é produzida num método biotecnológico de vírus inativado. O que eles fazem? Eles pegam o vírus da Covid, inativam. O que é inativar um vírus? É você tirar dele aquilo que ele tem que causa doença. Gente, se a gente fosse lembrar lá do início da nossa faculdade, que a gente estudou na fase de microbiologia e tal, a gente ia lembrar que o vírus, ele é um ser de grande facilidade de replicação. Ele entra na nossa célula, ele cola lá no núcleo da nossa célula e ele consegue copiar o DNA da gente, por isso ele se replica com tanta facilidade. O vírus é um bicho muito tentado, sabe? Então, o que acontece? Ele tem essa facilidade de replicação. Só que o que causa doença nele é uma proteína específica que esses vírus têm. Então, o que o laboratório faz? Ele pega esse vírus e inativa essa parte dele que deixa as pessoas doentes. Ele vai no material genético do vírus, modifica esse material genético do vírus e ele deixa de provocar doença, mas ele continua tendo a mesma cara, digamos assim. Então, quando se injeta um vírus inativo na gente, o nosso linfócito reconhece, mesmo que esse vírus esteja inativo, e não vá produzir a doença, o corpo consegue reconhecer a cara dele e produzir o anticorpo para ele. Fora que é numa quantidade pequena, né? Então, o corpo dá conta de olhar aquilo ali e dar uma copiada naquilo ali, né? Isso é o que a Coronavac faz, porque ela tem o vírus inativado, certo? Quando o vírus é inativado, a possibilidade de dar reação adversa é menor.
porque o vírus está inativado. Então, ele não tem doença, ele não é para provocar doença. Então, nesse caso, as reações elas são mais brandas. Elas são reações comuns, tipo febre baixa, a dor no local é óbvio que vai poder acontecer, e uma determinada fadiga. Por quê? Porque o nosso corpo começa a trabalhar contra aquilo ali. Se deu uma febre baixa, gente, não é ruim não, isso é bom. A gente fala isso para mãe de neném, quando vai vacinar, dar as vacinas do neném. Olha, é normal dar uma febre. Óbvio, né? Se, na verdade, vai ser necessário, de fato, você produzir anticorpos, o seu sistema imunológico vai ter que reagir. Não tem um jeito diferente disso. Ele vai reagir. E aí, cada ser humano é um. Cada um vai reagir de uma forma diferente, né? Agora, essas reações, elas são infinitamente menores do que o risco de você não vacinar e ficar doente de uma variante mais grave. Né? Então, é importante a gente saber conscientizar o paciente. Não apavora se der febre depois da vacina. Não apavora se der cansaço. O seu corpo está trabalhando. E é isso que a gente quer que ele faça. A gente quer que ele trabalhe mesmo. Né? Eu duvidaria até mais. Se não tiver nada, se nem parece que você tomou nada, sabe como? Aí sim a gente tem que pensar, será que o corpo está realmente reagindo? Alguma coisinha o corpo vai demonstrar pra gente, né? O Valdinei está perguntando se o vírus só sobrevive dentro da célula. Sim, né? Na verdade, fora da célula ele sobrevive pouco tempo. Ele consegue sobreviver, mas é pouco tempo. Lembra daquele lance de, no caso do coronavírus, ele poder ficar em superfície? Tem um tempo que ele fica na superfície, né? Então, no início falavam que era 48 horas, depois esse tempo diminuiu, né? Porque se conhece pouco sobre o vírus. Mas, na realidade, ele dura pouco tempo fora do organismo vivo. Então, ele precisa de entrar em contato com essa célula para ele poder viver e se replicar, tá certo? A Ednei está perguntando em quanto tempo pode ocorrer alguma reação após a ser administrada. Daqui a pouquinho eu respondo isso, tá bom? Eu vou só acabar de explicar as três. Acabei a Coronavac, agora vou falar das outras duas. E a gente aborda só as reações, tá? Que é o que, na realidade, vai fazer diferença pra gente lá na orientação para o paciente. Então, pronto. Aí a gente tem a Coronavac nesse método biotecnológico.